Sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal do Questionador e vamos lá a alguns comentários sobre essas eleições. Primeiramente, essa questão do Paulo Guedes, que andou propondo a questão da unificação das alíquotas do imposto de renda, o que eu encontro obstáculo no artigo 145 da Constituição Brasileira, no parágrafo 1º, tá? No artigo 145, ele fala que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir taxas, impostos e contribuições de melhoria, mas observem o que diz aqui. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. E aqui ele aí prossegue. Facultade da administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Isso quer dizer o quê, basicamente? Vamos traduzir para como funciona o imposto de renda, tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas. O imposto de renda das pessoas físicas ele é progressivo. Ou seja, quem recebe menos paga uma alíquota menor. Quem recebe mais paga uma alíquota maior. E assim também o é nas empresas, um pouco menos. Quem tem lucros superiores a R$240 mil por ano tem uma alíquota complementar de imposto de renda. Mas, em linhas gerais, como é possível identificar o perfil dos contribuintes? Qualquer pessoa poderá invocar, em caso de unificação das alíquotas do imposto de renda, poderá dizer, olha, não está sendo proporcional, não estão verificando aquilo que dispõe o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Brasileira. Então, o que me impressiona é que boa parte da imprensa e dos tributaristas do Brasil até agora não manifestaram nenhuma opinião nesse sentido. E eu fico aberrado às vezes, porque é uma coisa tão óbvia e de conhecimento preliminar que precisaria ser melhor exposto pela mídia. Um outro fator que eu também que me causa estranheza é essa questão de Haddad vai dar indulto ou não, Ciro vai dar indulto ou não. Aí, inclusive, eu não sei, eu devo estar meio que doente, eu tenho assistido o É da Coisa do Reinaldo Azevedo. Mas vamos lá. E um desses deslizes é dizer que, não, juridicamente, ninguém pode indultar Lula, até mesmo porque o Supremo já se manifestou, existe uma questão do indulto que tem que passar pelo crivo do Supremo, blá, 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 e por aí vai. E que discute os institutos da graça e o instituto graça, indulto e anistia. Bom, ele discute esses três institutos e no final ele explica que não cabe nenhum deles, inclusive a graça não tem regulamentação. Reinaldo, deixa eu te explicar uma coisa. Existe um julgamento lá no Supremo Tribunal, na ONU, onde o Lula muito provavelmente vai ser inocentado. Muito provavelmente, eu não posso aqui dar uma de mãe de Iná. Mas, em Lula sendo inocentado, dificilmente um presidente progressista, quer seja Ciro ou quer seja Haddad, vai ignorar esse fato. E não tendo a sua punição revertida, não somente no Superior Tribunal de Justiça, mas também no STF, e saindo a decisão da ONU, dizendo, olha, vocês estão errados, então muito provavelmente vai ser necessário um indulto para que a gente fique bem na fita. E, claro, o Haddad ou o Ciro vão se aproveitar dessa oportunidade para indultar o ex-presidente, por mais que eles neguem. Até mesmo porque, não, mas tem outros processos e tal. Mas nesse processo já da ONU, eles já falam em lawfare, que é uma perseguição política utilizando inclusive o judiciário, né? E eu acredito que os argumentos do Lula são muito fortes, porque aqui, por mais que você seja antipetista, que você não gosta do Lula, eu estou discutindo aqui questões técnicas. Por exemplo, um juiz de segunda instância recepcionou um processo de milhares de páginas e leu em poucas horas.
leu e interpretou em poucas horas, né? E já emitiu opinião sobre o documento. Então, gente, esse processo como um todo está eivado de erros. Nós condenamos, e aí eu dou razão ao Reinaldo Azevedo, condenamos aqui o Lula pelo conjunto de provas indiciárias, mas quando a gente vê que esses indícios não são tão bons assim, como o apartamento luxuoso que foi passado pela mídia para as pessoas tinham ideia de um triplex suntuoso, e quando vimos era uma coisa muito mais ou menos, né? Então é preciso ter muito cuidado com relação à emissão de opiniões. E aproveitando a emissão de opiniões, vamos falar agora do meu querido O Coiso, e ele não, o da facada, Bolsonaro. Pronto, Bolsonaro está encontrando uma dificuldade meio grande com esses seus assessores. O Paulo Guedes teve essa questão do imposto, que eu já comentei agora, a questão da volta da CPMF, mas não era bem assim, é porque a gente está em fase de estudos e sei lá, mas é a CPMF. E diversas outras trapalhadas de um modelo que o Paulo Guedes quer implantar, cheio de furos. Inclusive, eu assisti a entrevista onde ele fala que pode vender as estatais brasileiras, todas elas, por um valor de aproximadamente 2 trilhões, quando existe um endividamento de 4 trilhões. Gente, não é bem assim. O Paulo Guedes supervalorizou, não dá metade disso. Isso se a gente conseguir pegar o valor integral daquilo que está sendo estimado, que não vamos conseguir. Então, o Paulo Guedes já começa a demonstrar inexperiência em diversos fatores, se assemelhando a Zélia do plano lá do plano Collor, né? E se demonstrando atrapalhado na exposição de suas ideias. Essas ideias semelhantes quebraram a Argentina. O povo chileno escolheu um conservador que mais pareça um ultracomunista aqui no Brasil. E eles não querem falar, o povo chileno não quer falar de muita coisa, como aquela tragédia que foi a questão das aposentadorias, onde saiu uma reportagem até comovente, onde velhos chilenos que perderam o direito à aposentadoria estão cometendo suicídio, né? Então, eu não tenho nada contra o liberalismo, pelo contrário, eu me considero uma pessoa liberal, eu acho que tem que privatizar mesmo, mas que é preciso garantir algum controle estatal em algumas áreas, em alguns segmentos, porque sem esse controle, nós ficamos completamente vulneráveis ao que vem de fora. Então, enquanto o Paulo Guedes quer abrir, escancarar as pernas, o Trump está fechando, o Brexit está fechando, a China sempre conservou o seu patrimônio naquilo onde influi na atividade produtiva, minérios, petróleo, telecomunicações, energia, tudo isso é estatal. Porque a China sabe que fica mais objetivo uma política de crescimento tendo esses meios na sua mão. Como eu até comentei, eu fiz um vídeo aqui dizendo que a política de preço da Petrobras está equivocada, porque a Petrobras poderia lucrar sem a necessidade de estar atrelando o preço do petróleo ao mercado externo, ao dólar, à variação do dólar. Por quê? Porque existem margens para que a Petrobras ganhe dinheiro e mesmo assim participe do processo de crescimento do país, seja um instrumento de fomento. Mas esse pessoal que defende abrir as pernas de todo jeito, pense, esse pessoal não é patriota, ou pelo menos não tem um interesse nacionalista. Por isso que muitas das vezes, quando eu me recuso a chamar o Bolsonaro de fascista, porque na realidade o fascismo em si, ele tem um componente fundamental, que é o nacionalismo extremo. O que o Bolsonaro fez até agora foi evidenciar preconceitos, mas ele não é nacionalista. Ele bateu continência para a bandeira norte-americana. Ele deveria ter medido as consequências
do que significa bater continência à bandeira americana, quando esse país, e aqui eu não estou condenando o povo americano em absoluto, mas muitas das vezes decisões americanas foram prolatadas buscando unicamente defender os interesses americanos, como a guerra no Iraque. Pode haver algum certo grau de arrependimento ou lamento por conta do Trump agora, que se manifestou contrário ao que aconteceu lá no Oriente Médio, mas já está feito, né? Então é preciso que a gente repense esses pronunciamentos e esse pensamento dessa equipe econômica do Bolsonaro. E eles agora entram em atrito. O Mourão lá brigando falando um montão de bosta. O Paulo Guedes falando um montão de bosta. E o Bolsonaro, que é a própria bosta. Eles ficam, sei lá, impregnando a mente das pessoas e muita gente compra esse tipo de coisa. Eu não sei, às vezes eu acho que o povo é muito ignorante. O povo é muito ignorante. O povo é muito safado, porque tem muita gente que apoia o Bolsonaro que, eu vou dizer, pensar do jeito que ele pensa, ser preconceituoso ao extremo, defender o uso de arma, a pessoa tem que ser muito mau caráter para pensar esse tipo de coisa. E eu não vou mudar minha forma de pensar. Eu sou totalmente contrário a determinadas coisas que são propostas de uma maneira muito fácil, como, por exemplo, a excludente de ilicitude. Gente, vocês acompanharam um noticiário dessa semana, onde uma pessoa estava andando com um guarda-chuva e o guarda-chuva foi confundido com uma arma, o policial matou, e aí é esse tipo de coisa que o Bolsonaro pretende. Ah, não, se matar inocentes, ele disse isso no Jornal Nacional. É o preço que tem que se pagar. Mas o policial tem que ter excludente de ilicitude. Percebam o tipo de problema que esse tipo de coisa pode ocasionar. Pois bem, dentre as coisas que eu gostaria de comentar por hora é isso. Tem o lance da facada e anda rolando aí na internet, que o cara que deu a facada pretende falar na televisão sobre isso. O que me causa estranheza, e que me causa estranheza também, é o fato da delação do Palocci ser feita às vésperas da eleição. A gente tem que lembrar do evento Abílio Diniz, em 1989, que, se você é muito jovem, você com certeza não vai lembrar. Mas aconteceu um fato, um sequestro do empresário Abílio Diniz, e foi descoberto que alguns integrantes da Polícia Federal vestiram um dos sequestradores com a camisa de Lula. E esse fato, além das pastas lá do Collor e da edição do debate entre Lula e Collor, tudo isso influenciou no resultado das eleições de 89. Então, amigos, o que eu posso dizer, muito cuidado nessa hora, vamos ter muita atenção com o que está acontecendo e, no mais, valeu!